sou a Tati Silva e bem-vindos à Leitura com Ternura. Hoje eu vou estar gravando para vocês o primeiro vídeo do Resenhando pra você, ou para você. E hoje eu vim falar sobre um livro que me encantou muito. Eu já li esse livro há algum tempo, ele não é a minha leitura mais recente, mas ele é uma das minhas leituras mais marcantes. Eu acho que a repercussão desse livro foi muito bonita, muitas pessoas se inspiraram nele pra se motivar, eu acho que na vida, tá? É o primeiro livro que eu leio dessa autora, então eu achei a escrita dela magnífica, flui de uma forma espontânea, você senta, começa a ler, quando você se dá conta, você já tem terminado de ler o livro inteiro. Então eu vim falar sobre ele hoje pra vocês. Vamos lá! Bom, pessoal, eu vim falar hoje pra vocês do Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Gente, que livro maravilhoso é esse! Que pena que eu não tenho a edição nova com a capa do filme. Gente, esse livro, ele é simplesmente maravilhoso. Arranca suspiros, assim, literalmente. Esse livro, ele vai contar a história da a Lois Clark, e do Will Traynor, os protagonistas, os personagens principais do livro. As histórias deles, de início, não tem nada a ver. Então, assim, as histórias acabam por se encontrar. De início, o livro já começa, e não é dando spoiler, mas o livro já começa contando um acidente, descrevendo um acidente, um atropelamento. Então, no caso, um rapaz... Que rapaz trágico. Ele acaba por ser atropelado de moto. Que é exatamente, eu acho que vocês já devem imaginar, o Will Traynor. Ele acaba por sofrer um acidente de moto. E é só isso que a gente sabe no início da história. Ninguém sabe o que vai acontecer mais. A gente só sabe isso, que uma pessoa sofreu um acidente e que era o Will. Logo em seguida ao acidente, né, logo depois da descrição do acidente no livro, a história ela se volta para Lois Clark, que é uma moça, gente, que coisa, ela tem 26 anos, e eu rotulei mesmo ela de acomodada da vida. Ela é uma pessoa que trabalha em um café, mora com os pais, um avô que precisa de cuidados constantes, por ter tido já um problema de saúde, e uma irmã que é mãe solteira. Então só daí a gente já tem um ambiente familiar assim, não pesado. A família deles vivem de certa forma bem, mas eles passam por crises financeiras, né? Tem o filho pequeno da irmã, o Thomas, que claro que filho vai ter um gasto maior. Tudo isso contribui para criar toda uma atmosfera familiar um pouco mais pesada. E ela acaba sendo assim bem responsável por parte da renda da família. Então isso acaba sendo uma pressão na vida da Lou. Ocorre um evento inimaginável por eles. A Luísa trabalha em um café, mas ela acaba por perder esse emprego, porque o café acaba por fechar. Ela não tem qualificações, ela não tem pretensão de vida, então ela é uma pessoa totalmente acomodada, como eu falei, ela realmente tá ali. Ela pode não estar satisfeita com a vida dela, mas ela não tem visão de futuro, ela não tem intenção nenhuma de fazer com que isso mude. Ela não quer ser a pessoa que vai mudar o próprio destino. Ela tá ali esperando as coisas acontecerem. O namorado dela é um chato, eu achei o cara assim, saco. Ele é um maratonista, ele tem uma vida de treinamento rigoroso e a Luísa acaba por até acompanhar, mas ela não tem a atenção que ela queria do namorado, não dá prioridades pra ela dentro da vida dele, e isso acaba me irritando bastante, me incomoda muito isso. Mas aí, gente, a vida dela muda drasticamente depois da perda do emprego. Ela vai numa agência de emprego atrás de uma nova ocupação. E, gente, vocês vão amar. É hilária, é muito engraçada as cenas descritas na agência de empregos. Porque a única ocupação que ela tinha há muito tempo, há muitos anos, era o café. Então ela não tinha nenhuma outra qualificação para trabalhar em nenhum outro local, estabelecimento, nada disso. Só que ela quer trabalhar, então ela topa o que aparecer. E aí ela vai a vários empregos diferentes. Ela acaba não se adequando, não se enquadrando na vaga. Porém, surge a vaga para que ela seja cuidadora de um tetraplégico. Quem
tetraplégico, lá no início da história, o acidente, lembram? Então, a pessoa tetraplégica é exatamente o Will Trainer, que é o nosso personagem principal. Como ele é. Gente, eu tô dizendo que ele é lindo. A questão que a Jojo amou os pais dele é dele ser um cara irritante, sarcástico, chato. Mas enfim, ele é um cara que no final das contas é lindo por dentro. Que é o personagem principal que vai arrancar suspiros e lágrimas dos leitores, né? E eu sou suspeita a falar disso. Então, o Will Trainer, pessoal, ele era uma pessoa totalmente de bem com a vida, ativa, então ele praticava esporte, ele viajava, ele não chegava a ser um Dom Juan, um mulherengo, mas ele namorava bastante. Então ele tinha uma vida ativa, tanto na questão do lazer mesmo, de curtir a vida, como profissionalmente falando. Então ele era uma pessoa bem sucedida no trabalho. Depois do acidente em que ele se torna um tetraplégico, gente, ele muda drasticamente. Das primeiras impressões que a gente tem dele, de saber como ele era e como ele ficou depois do acidente, em tão pouco tempo, 2 anos mais ou menos que ele já estava nessa condição de tetraplégico, que a Louisa se tornou a cuidadora dele, ele é uma pessoa totalmente mal-humorada, é uma pessoa que não tem motivo nenhum para continuar vivendo, que ele não tem pretensões nenhuma mais e que essa condição de tetraplégico encerrou com a vida dele. Ele acaba por estar apenas vivendo, sobrevivendo de uma certa forma. E o contrato da Louisa Clark, essa informação é importante, prestem atenção, tá? Para quem lê depois. O contrato da Louisa Clark de cuidadora vai ser por 6 meses. Vocês vão entender o porquê quando vocês lerem o livro, tá? Então, durante 6 meses, ela passa por diversos episódios com ele. No início, ela acha que ele odeia ela completamente, pela forma com que ele a trata. Por ser irônico, por ser sarcástico, por às vezes parecer muito grosso, rude. Mas, gente, ele é tetraplégico. Meu Deus. Imagina aí você tetraplégico. Eu sei que a vida não acaba. A gente vê muitos exemplos de superação de pessoas que são paraplégicas ou tetraplégicas ou até outras condições, que dão a volta por cima e que conseguem viver e bem com isso, né? Conseguem bater recordes e se superar todos os dias. A vida dele muda totalmente quando a Lou passa a fazer parte dela. O interessante também, pessoal, é que a relação da Louisa Clark com o Will Trainer, depois que ela passa a ser cuidadora dele, é uma relação de amor, com certeza. A gente vê amor na história dos dois, mas é uma relação de um afeto tão sincero, um afeto assim, tão sem intenções, que chega a parecer platônico. Sabe que o amor platônico é aquele que é idealizado, mas parece aquele amor assim, ingênuo, sabe? Ele não se vê do jeito que ele está. Acho que seria essa definição mais assim, próxima. Realmente ele não quer fazer coisas que ele fazia antes de ser tetraplégico. Ele quer ter a lembrança de ter feito aquilo como uma pessoa normal, sem nenhum tipo de limitação. Eu acho que é bem psicológico mesmo. Você acaba por pensar em muitas coisas, você acaba por agradecer até por você poder fazer tantas coisas e ver a situação em que uma pessoa tetraplégica vive, né? Cuidados 24 horas, dependente de 24 horas de outras pessoas. A situação realmente é bem assim de se pensar. E a história ela vai se desenrolando desse jeito, o tempo vai passando, né? Vão passando os 6 meses, vai chegando o final do contrato dela. A missão da Lou é fazer com que ele veja a vida de uma maneira diferente, fazer com que o Will Trainer ele possa descobrir a vida na condição em que ele se encontra. Ele possa realmente entender que a vida não acabou, que ele tem como fazer outras coisas, não como pessoas normais, sem nenhum tipo de limitação faria, mas a limitação ela tá muito dentro da cabeça, então a limitação é muito psicológica. Eu fico preocupada com a proximidade do fim do contrato, porque no fim do contrato vai acontecer um episódio da história que vai fazer toda a diferença pra vida da Lou, pra vida dos Trainer, pra vida do próprio Will, né? Então vai fazer uma diferença enorme
para todos que estão em volta. Então, outras... agora vai. Então, outras cenas, elas ocorrem durante a história que vão fazer toda a diferença. Mas leia um livro, eu recomendo demais. É uma leitura que flui de uma forma espontânea. Essa é a minha dica para a leitura da vez. Como eu era antes de você, para quem ainda não leu, tá? A minha dica de hoje. Eu sei que eu falo bastante. E às vezes eu me enrolo bastante falando, mas é porque o livro é muito emocionante e eu não quero falar o que eu não devo pra não estragar a surpresa de vocês, pra não estragar suas próprias impressões. E não esqueçam, pessoal, de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação do vídeo. Se inscrevam no canal pra receber outros vídeos que virão por aí. Então esse foi o primeiro de muitos que eu ainda vou gravar pra vocês. Me sigam nas redes sociais, lá eu compartilho tudo do que eu tô lendo, algum evento que eu vou sobre leitura. Então tudo isso eu compartilho com vocês, tá? Me acompanhe lá. Um beijo e até o próximo vídeo.